Então, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Nós temos claramente quórum. Penso que todos nos dispensam da leitura, pelo menos nesta fase, da ordem de trabalhos completa e passávamos então ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é a audição, nos termos regimentais, do Conselho de Administração da RTP e Televisão de Portugal, nos termos do artigo 5º, número 2 dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal S.A. Da nossa comissão está o Dr. Nicolau Santos, o Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, a Dra. Luísa Coelho Ribeiro, que é vogal do Conselho de Administração, e o Dr. Hugo Figueiredo, que é vogal do Conselho de Administração, a quem agradecemos desde já a presença e a disponibilidade para estarem connosco. Eu queria apenas recordar que cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as suas questões ao Conselho de Administração da RTP e o Conselho de Administração da RTP, neste caso o Sr. Presidente, a não ser que o Sr. Presidente queira facultar essa possibilidade a outro membro do Conselho de Administração, terá 5 minutos para responder individualmente a cada grupo parlamentar. Temos depois uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar tem novamente 3 minutos para colocar novas questões, mas o Conselho de Administração da RTP já só responde no final, completa essa segunda ronda por todos os grupos parlamentares. Sendo que, se ninguém se opuser, nós damos a palavra, desde logo, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, para fazer a primeira intervenção da primeira ronda, tendo para o efeito 10 minutos, após o qual começaremos então o nosso período de perguntas e respostas. Portanto, estando o silêncio é a maior forma de estarmos todos de acordo, Sr. Dr. Nicolau Santos, Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tem a palavra para uma primeira intervenção de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar todos os senhores deputados e as senhoras deputadas por esta audição. Gostaria, Sr. Presidente, de começar por perguntar, nós acabamos de imprimir uma brochura com dados muito relevantes sobre a RTP, o que é a RTP, não sei se depois, no final, distribuir aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Se não se importar, no final dos 10 minutos, no final dos 10 pode ser, okay. No final da primeira intervenção, distribuímos aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito bem. Eu começaria por lembrar que quando, exatamente há um ano, foi no dia 1 de junho que tomámos posse, nos candidatámos à presidência da RTP, nos apresentámos com um projeto estratégico para o período 2021 a 2024. Nesse projeto estratégico, nós defendíamos um serviço público de média forte e relevante, por contraponto ao serviço público de nicho, residual e para minorias, que são duas visões que existem relativamente ao serviço público. Um serviço público à europeia, próximo do que existe com a BBC, com a RTVE, enfim, com a France 2, diferenciador nos conteúdos e serviços que presta, face aos canais comerciais privados, com audiências relevantes, universal e não à americana, como por exemplo é a PBS, para minorias residual e minimalista. Defendíamos também um financiamento adequado, que permita manter o conjunto dos canais e serviços que prestamos bem acima das obrigações da lei e do contrato de concessão de serviço público. A resolução do problema estrutural de subfinanciamento da RTP foi também um tema que nós abordámos nessa nossa proposta, e já lá irei. Depois, pensamos que era necessário fazer uma discussão sobre o futuro da RTP, desde logo através do contrato de concessão e a estratégia sobre os canais e serviços que devemos prestar para o futuro e de que forma faz mais sentido prestá-los. E, para nós, no centro da estratégia está o digital, para a captação dos públicos mais jovens, para quem o consumo de TV e rádio nos canais e antenas lineares já não faz sentido. Estas eram, de algum modo, as nossas orientações e aquilo que defendíamos relativamente ao serviço público de rádio e televisão. Ora, passado um ano, eu penso que uma das questões que se coloca é precisamente saber isto e este debate que, do nosso ponto de vista, não está concluído e por isso é que depois existem problemas relativamente a questões de financiamento e se a RTP recebe de mais ou de menos e que tem a ver com o facto de saber se nós queremos efetivamente um serviço público de rádio e televisão que seja um contributo inestimável para a nossa democracia, para a nossa sociedade ou se, pelo contrário, queremos
queremos, efetivamente, um serviço público mais residual, mais para minorias, mais de nicho e que, enfim, o resto seja completado pelos canais privados, se entendemos que os canais privados fazem esse serviço, ou parte grande desses serviços, que a RTP hoje presta e que pensamos que os canais privados não fazem. Permitam-me uma pequena digressão só para sublinhar algumas coisas que nos parecem importantes. A RTP apoia a produção independente de filmes, séries e documentários com 15 milhões de euros todos os anos e este ano foram 18 milhões. O ano passado, peço desculpa. Garantindo a seu emprego a milhares de pessoas, empregos que teriam desaparecido durante a pandemia se não fosse a RTP. Nenhum operador privado tem este nível de comprometimento com a produção independente. Depois, a RTP contribui decisivamente para o conhecimento do país e para a sua coesão social e cultural. Promovemos séries, telefilmes gravados fora de Lisboa, amplamente gravados fora de Lisboa, realizamos quase 500 programas no país inteiro, nenhum operador privado tem esta dimensão geográfica na sua operação. Realizámos 495 exteriores, num total de investimento de 12 milhões de euros. Depois, a RTP dá um enorme apoio aos artistas nacionais e aos eventos culturais. A RTP é a estação dos grandes eventos nacionais. Cobrimos a presidência portuguesa da União Europeia, vamos cobrir as jornadas da juventude, cobrimos, obviamente, os jogos da seleção, cobrimos o Festival da Canção. Mais de 400 parcerias fechadas em 2021 na televisão e mais de 900 na rádio. Gravação de espetáculos de artistas que nos dizem muito em termos de histórico, da memória, como Simão de Oliveira, Paulo de Carvalho, etc., foram gravados pela RTP e emitidos pela RTP e estão disponíveis nas suas plataformas. Depois, a RTP disponibiliza o acesso gratuito a todo o seu acervo digital, quer através da RTP Play, que é a nossa Netflix e que é totalmente gratuita, quer através do portal do arquivo, onde temos mais de 100 mil conteúdos que estão disponíveis para estudantes, para investigadores, para todas as pessoas que queiram consultar, do portal Ensina, que foi particularmente relevante durante a pandemia, e da RTP Palco, onde passamos efetivamente muitos dos espetáculos dos nossos artistas. A RTP cumpre ainda um papel imprescindível na defesa da língua portuguesa e dos interesses estratégicos do Estado português, através das suas delegações nos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor, bem como a sua rede de correspondentes e delegações na Europa e no resto do mundo. Nenhum operador privado tem esta rede nem esta capacidade. O grupo RTP é constituído, e por vezes isto é uma surpresa, por 8 canais de televisão, RTP 1, 2, 3, RTP África, RTP Memória, RTP Açores, RTP Madeira e RTP Internacional, e 7 canais de rádio, Antena 1, 2, 3, RDP África, RDP Madeira, RDP Açores e RDP Internacional. Portanto, tocamos diariamente 70% dos portugueses em Portugal e no mundo. No total, as nossas emissões podem ser acompanhadas em cerca de 50 países. A RTP é um parceiro privilegiado para os países africanos de língua oficial portuguesa nos domínios da formação editorial e técnica, no apoio técnico, na cedência de programas, na coprodução de conteúdos e na manutenção da rede de emissores de rádios e televisões públicas desses países. A RTP devolve parte do dinheiro que recebe à sociedade através de apoios sociais no montante de 16 milhões de euros. A televisão fez parcerias o ano passado com 411 entidades e a rádio apoiou 900 entidades culturais com um montante de 1,7 milhões. A RTP é também uma televisão inclusiva. No domínio das acessibilidades, investimos €500 mil para produzir 14 mil horas de linguagem gestual, 5.700 horas de legendagem de teletexto e 140 horas de audiodescrição. Finalmente, a RTP dinamiza a economia nacional, à semelhança, por exemplo, da TAP. Nós temos 850 empresas que são nossas fornecedoras de produtos e serviços, com um volume de negócios de 35 milhões de euros. Dito isto, chegamos à realidade. E a realidade é que os constrangimentos orçamentais da RTP para cumprir o serviço público de rádio e televisão, tal como está explanado no contrato de concessão, mas também, muito para lá daquilo que fazemos, esta situação se alterou significativamente em 2022 e vai levantar problemas em termos de resultados no final deste ano.
E quais são os constrangimentos? Em primeiro lugar, um aumento brutal dos custos de energia. Subiram 3 milhões de euros, acima do que estava previsto, ou seja, 3 vezes mais daquilo que inicialmente tínhamos orçamentado. Em segundo lugar, a guerra na Ucrânia. As diversas equipes de rádio e televisão que estão presentes na Ucrânia têm, obviamente, sido apoiadas financeiramente para ela, a RTP, e a situação, como calculam, é de enorme custo, porque as instalações hoteleiras levam muito dinheiro, as viagens, etc. Tudo isto, numa situação de guerra, é bastante mais caro e, obviamente, não tínhamos contemplado no orçamento para este ano uma guerra na Ucrânia. Depois, os nossos fornecedores, e nós temos fornecedores, sobretudo, de tecnologia, os nossos fornecedores estão a aumentar os preços a 2 dígitos todos. E são brutais os investimentos. Só para os senhores terem uma ideia, nós temos 4 carros de exteriores. Os 4 carros de exteriores são os que cobrem os grandes eventos que nós fazemos, fora de portas, obviamente, e já referi a alguns. Pode parecer incrível, mas cada carro de exterior custa 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. E neste momento, a RTP, desses 4 carros exteriores, tem 2 que estão numa tecnologia já antiquada, digamos assim, só 2 estão em HD, alta definição. Precisávamos de investir mais, mas temos de pensar seriamente se neste momento podemos fazer um investimento de 7 milhões de euros para comprar um novo carro de exteriores. Depois ainda temos algo que não acontece desde 2014 na RTP, que são aumentos salariais. Nós, pela aplicação do acordo de empresa, todos os anos a massa salarial cresce cerca de 500 mil euros. Este ano não tem havido, desde 2014, aumentos salariais. Este ano vai haver aumentos salariais e, portanto, também por aqui teremos um novo encargo. Portanto, esta situação vai obrigar a RTP a fazer escolhas difíceis nos próximos anos, se não houver alterações ao seu financiamento. E, neste quadro, eu gostava de lembrar o que se está a passar com a BBC. A BBC anunciou uma profunda reestruturação. Essa reestruturação, que passa pelos próximos 5 anos, vai contemplar o encerramento de 2 canais lineares, vai contemplar, enfim, a negociação para a saída de cerca de 1000 colaboradores e vai apostar em canais streaming e no digital. Esta é uma aposta que está a ser feita por vários serviços públicos de rádio e televisão europeus. É uma aposta que tem, seguramente, custos pessoais, custos orçamentais, mas é um caminho que, aparentemente, é o correto e que devemos trilhar para conseguir contemplar públicos que hoje em dia não veem, efetivamente, nem ouvem rádio e televisão dos modos tradicionais, mas através de outras plataformas. E nós precisamos de apostar aí. Portanto, será preciso discutir e focar a estratégia de serviço público para o futuro, nomeadamente através do contrato de concessão de serviço público, no que diz respeito a canais e antenas lineares e a opção pelo digital. Termino como comecei esta primeira intervenção, ou seja, o contrato de concessão, que é um tema que seguramente têm curiosidade e que devo dizer desde já que depois do primeiro encontro que tivemos com o Sr. Ministro da Educação, esse contrato de concessão foi-nos pedido pelo Sr. atual Ministro da Cultura para que, de algum modo, o revíssemos relativamente à versão que existia. Estamos a ultimar, estamos a preparar, estamos a finalizar esse documento. Por delicadeza para com o Sr. Ministro da Cultura, não daremos grandes pormenores daquilo que estamos ainda a propor, mas, de qualquer maneira, estamos a ultimar esse documento. Mas as linhas gerais são no sentido desse contrato de concessão evoluir para dar maior liberdade na programação dos conteúdos, nas plataformas que os portugueses preferirem, mantendo a diferenciação com os privados. Deve possibilitar a evolução para um serviço público de matriz digital, focado na diversidade e complementaridade dos conteúdos. Há algo ainda, antes de terminar, que eu gostaria de vos dizer.
A RTP tem, neste momento, um problema de contratação de profissionais. Como sabem, houve uma regularização de trabalhadores considerados precários, pelo qual 250 pessoas entraram na RTP nos últimos anos. A massa salarial da RTP, por essa via, cresceu 10 milhões de euros. Isto são encargos muito grandes. Ao mesmo tempo que se manteve a contribuição do audiovisual está congelada desde 2014, desde 2016, peço desculpa, enfim, as nossas limitações em termos de captação comercial, como sabem, estão limitadas aos 6 minutos por hora. Portanto, os encargos têm vindo a crescer, claramente, e a maneira de resolver isso tem sido indo à grelha, enfim, e fazendo menos do que aquilo que estávamos a fazer. E, portanto, este é um caminho que não é, de algum modo, não vai levar a um bom fim se não tomarmos opções estratégicas, decidir exatamente o que queremos fazer, e, nesse aspecto, nós vamos olhando para aquilo que, hoje em dia, oferecemos para lá do contrato de concessão e olhamos e consideramos que, eventualmente, há coisas que vamos tentar fazer, deixar de fazer, se, efetivamente, não houver um outro modo de financiamento e novas receitas. Nós estamos, obviamente, à procura delas, e o contrato de concessão será muito importante no contrato de concessão, precisamente, que nós tenhamos a possibilidade de monetizar algumas áreas da empresa e dos serviços que disponibilizamos. Volto a insistir que, apesar deste quadro, que é o quadro geral, o quadro concreto deste ano é que, provavelmente, a RTP, depois de muitos anos, este ano, provavelmente, vai ter prejuízos face a estas situações que são absolutamente surpreendentes, enfim, não contávamos com elas, mas que são uma tendência de fundo que se vem mantendo e que se vão concretizar este ano por fatores excepcionais. Estamos a trabalhar para minimizar ao máximo esses resultados negativos, mas provavelmente este ano nós teremos resultados negativos. E este, como digo, é não só o sítio certo para abrirmos uma grande discussão sobre o que deve ser o serviço público de rádio e televisão em Portugal, o que é que queremos, o que é que o país entende que futuro é que a televisão e a rádio públicas devem ter em Portugal, se isso contribui efetivamente para a qualidade da nossa democracia e da nossa sociedade, ou não, se os privados podem fazer aquilo que a RTP faz e que eles hoje em dia não fazem, mas esse é efetivamente um debate que eu penso que está na ordem do dia. Até lá, estaremos seguramente à frente da RTP, tentando fazer o melhor pela empresa, e definindo caminhos como aqueles que temos em cima da mesa e que estarão plasmados no contrato de concessão que vamos entregar, na proposta de contrato de concessão que vamos entregar ao Sr. Ministro da Cultura. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Dr. Nicolau Santos, pela sua intervenção. Eu acho que temos aqui não me compete a mim qualificar, mas temos aqui um grande contributo para um bom debate, não é? Volto a recordar que cada grupo parlamentar tem 5 minutos, e que o Conselho de Administração responde às questões de cada grupo parlamentar nesta ronda. Vamos começar pelo principal partido da oposição, que é o PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho de Administração, demais membros do Conselho de Administração, Senhoras e Senhores Deputados. Só para dizer que a minha primeira intervenção vai ser dividida com a Sra. Deputada Fernanda Velez. Relativamente às questões que aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração anunciou, naturalmente, quanto ao papel do serviço público, quanto ao sentido estratégico da RTP, não há dúvidas nenhumas que a RTP é um património de todos os portugueses e que deve cada vez mais prestar um serviço público. Aliás, temos, acho eu, que esperança em Vossa Excelência e na sua equipa que tomaram posse há relativamente pouco tempo para que possa ter espaço, tempo e oportunidade e condições para exercer o trabalho que, pelos vistos, daquilo que percebemos, quer implementar na RTP uma nova estratégia de gestão, de foco e de resultados. Agora, aqui, permita-me, compreendendo as questões e os constrangimentos decorrentes, infelizmente, do tempo que nós vivemos hoje, há uma questão que o Sr. Presidente do Conselho de Administração aqui não falou, que é uma questão eterna, que é crónica para a sua resolução, que é a questão dos 150 milhões de euros, que o Governo já há muito tempo devia ter resolvido esta matéria com
a RTP e que, de alguma forma, tem provocado que a RTP tenha hoje capitais próprios negativos, se tivesse resolvido. Na verdade, há uma promessa do Governo em poder comprar o arquivo histórico, o arquivo audiovisual da RTP. Esse dinheiro entrou como adiantamentos de clientes, na prática até trata-se de um empréstimo encapotado. Sabemos pelos relatórios de contas que a própria RTP, a anterior administração, não sei se já esta teve a oportunidade de o fazer, reclamou junto do Governo a resolução desta matéria. Portanto, gostaria, a primeira questão era saber efetivamente como é que está esta situação e que se o Governo já de alguma maneira se comprometeu com a RTP definitivamente a resolver estas circunstâncias. Na prática, causa um impacto importante nas contas da empresa, porque, como eu referi, o capital próprio passa a ser negativo. Se o encaixe tivesse sido feito por aumento de capital, podia ter um impacto positivo naquilo que era os capitais próprios, passariam a 138 milhões aproximadamente positivos, o que representaria naturalmente uma autonomia financeira da RTP próxima dos 42% em termos do rácio. Naturalmente, perante a banca, perante os seus credores, perante a sociedade, perante as instituições financeiras, a RTP teria uma outra perspectiva, uma outra imagem e outra capacidade até própria de poder fazer algumas operações financeiras. Portanto, registamos aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, percebendo os constrangimentos da época que nós vivemos, mas também não podemos deixar de assinalar que se tivesse passado por cima desta questão. Aliás, outra questão que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é por que razão é que entende, qual é a razão que entende efetivamente deste assunto não estar devidamente resolvido entre o Governo e a RTP. Ou seja, é pelas circunstâncias disto ter entrado como adiantamento de clientes e, portanto, teriam que pagar juros que não estão a pagar juros, como se fosse um empréstimo encapotado, ou porque, efetivamente, tratando-se de uma venda, não se pagou o IVA à altura devida, portanto, há dúvidas relativamente a essa matéria, se devia ter pago o IVA ou não teriam pago o IVA, e, portanto, esta circunstância não foi devidamente formalizada por essa circunstância, e saber se efetivamente esta foi uma operação que teve o agrément, teve a aprovação da União Europeia, tratando-se de um empréstimo, porque, como eu referi, entrou como adiantamentos de terceiros, formalmente acaba por ser um empréstimo encapotado. Portanto, para terminar a minha intervenção, como referiu, dados os constrangimentos dos tempos que nós entendemos perfeitamente, da inflação, do aumento dos preços, ficámos aqui, de alguma forma, apreensivos relativamente, deu a entender que iria haver uma reestruturação na RTP, e eu gostava de perceber se essa reestruturação inclui despedimentos do pessoal ou inclui ajustamento de alguns salários elevados que existem na RTP. Portanto, e achei aqui que gostaria que clarificasse, diz que tem problemas de contratação do pessoal, mas, por outro lado, diz que tem que haver um ajustamento estrutural, eventualmente com despedimentos, entendi eu, em que é que ficamos. Depois, para terminar, que tipo de receitas é que entende que a RTP deve ter mais, uma vez que a própria RTP hoje já recebe do contributo audiovisual aproximadamente 181 milhões de euros, e a RTP corresponde hoje para todos os portugueses um gasto diário de 525 mil euros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar, mas a Sra. Deputada a Sra. Deputada Fernanda Velez tem que ser muito contida. Obrigada, Sr. Presidente. Também espero da sua parte a condescendência que teve com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Mas eu vou ser breve. Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu terei toda a consideração e o tempo. Aquilo que me pareceu foi que o Sr. Presidente perdeu aqui 30 segundos no início, porque fez a proposta de distribuir informação aos deputados que considerava relevante para o debate. E eu ainda perdi mais 10 segundos a dizer que sim, mas após a primeira intervenção, presumo que a informação já foi distribuída. E, portanto, entendi que devia
dar esse tempo ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. E devo dizer que entusiasmei-me também a ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e, portanto, achei que não devia cortar, a bem do debate, a intervenção, que excedeu 5 minutos quase o tempo inicial. Mas nós não podemos ser tão mãos largas em todos os debates. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e os membros do Conselho de Administração da RTP. Em dezembro de 2019, a Eurosondagem fez uma consulta nacional sobre touradas que revelou a importância da tauromaquia para o povo português. Outro indicador que importa ter em conta é que as transmissões de touradas na RTP são líderes de audiências. Por outro lado, a RTP é uma empresa que deve a sua estabilidade à cobrança da CAV. Considera, porventura, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP que os aficionados que também pagam a CAV não têm o direito de assistir à transmissão de touradas no canal público de televisão? É que, a manter-se a situação que se verificou em 2021, estamos perante uma atitude perfeitamente arbitrária que revela preconceito, arrogância e falta de respeito por um número considerável de portugueses. Finalmente, Dr. Nicolau Santos, pergunto-lhe quais as razões técnicas concretas, quais os critérios que justificam esta discriminação dos espetáculos tauromáquicos na RTP? Muito obrigada. Sra. Deputada Fernanda Velez, muito obrigado nós. Pois foi. E eu peço desculpa se induzi que era preciso correr dessa forma tão rápida, não é? Peço desculpa. Sr. Presidente, Dr. Nicolau Santos tem a palavra para responder, tentando cumprir os 5 minutos regimentais. Mas agora vou estar atento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes, para responder ao Sr. Deputado Luís Gomes a parte da sua intervenção, para deixar muito claro, não há nenhuma reestruturação na RTP, há uma reorganização da empresa, estamos a trabalhar nela, a empresa está muito organizada por silos e nós queremos que ela passe a funcionar muito mais do ponto de vista horizontal e que as pessoas e as diferentes áreas passem a falar muito mais sobre elas. Temos vários grupos que trabalham sobre isso, a trabalhar nessa matéria, é um projeto que se chama Reset, que é tentar começar de novo, e é isso que estamos a fazer. Não existe nenhuma ideia nem de despedimentos, nem de ajustamentos de salários relativamente à RTP, e quando há eventualmente mudanças de salários é só por pessoas que deixaram funções e deixam de ter subsídios que tinham, portanto não há nada sobre isso. Relativamente à senhora deputada Fernanda Velez, e já darei a palavra à minha colega do Conselho de Administração para responder a parte daquilo que o senhor deputado Luís Gomes colocou, gostaria de dizer que há uma questão, sendo eu jornalista, há uma questão que é fundamental para nós, quer em matéria informativa, quer em matéria de conteúdos de programas. Quem decide sobre estas matérias é o diretor de programas. O diretor de programas deu uma entrevista há algum tempo dizendo que as touradas não eram um ativo estratégico para a RTP em termos de promoção. De qualquer maneira, devo dizer também que estivemos 2 anos em pandemia, suponho eu que não houve praticamente touradas, mas, enfim, gostava só de dizer isso. A decisão, quer do ponto de vista informativo, quer do ponto de vista de conteúdos, ou é do diretor de informação ou do diretor de programas. E agora pedia à minha colega para responder às questões relativamente à parte financeira. Sim, senhor. Então passávamos a palavra à doutora Luísa Correia Ribeiro. Tem a palavra. Sim, senhor. Pronto, eu vou ser muito rápida. Relativamente à questão dos 150 milhões de euros e da autonomia financeira, nós temos tido sucessivamente notas dos auditores nas contas a esse respeito, e este ano não foi exceção à regra. Infelizmente, ainda não houve decisão de regularizar o assunto, mas com muita sinceridade, mais importante ainda do que esse valor que já entrou, interessava-nos que entrassem os 16,29 que estão por entrar e que já foram inclusivamente aprovados em termos de Comissão Europeia e até já estiveram inscritos em orçamento, parcialmente pelo menos, e que dizem respeito a subfinanciamento de anos anteriores. E, portanto, isso para nós realmente é que era muito interessante e importante, inclusivamente, entrar este ano, pelo menos uma parte do montante. A parte dos rácios, com essa entrada ficaríamos logo com capitais próprios positivos. Portanto, isso seria mais do que suficiente. Portanto, eu diria que a nossa atenção está mais voltada para aí. E acho que a questão que me era colocada era essa. Era essencialmente as receitas.
As novas receitas, peço desculpa. As novas receitas. E se a CAV era suficiente ou não. Eu, por acaso, até trouxe aqui uns dados que são publicados por um organismo que junta as empresas televisivas europeias e em que se demonstra, eu acho que isto até já foi trazido à Assembleia da República anteriormente, mas estes são mais atualizados, e em que se demonstra que o valor per capita recebido pela RTP, que é de 21,38 euros, ou foi, ao ano de 2020, 21,38 euros, 38,21 euros e 38 cêntimos, é sensivelmente metade da média dos nossos congéneres. E isto pode-se ver também em percentagem do PIB, em que estamos muito abaixo da média dos congéneres, com 0,11% do PIB, e há várias medidas que podia usar, estamos sempre muito mal, comparamos sempre muito mal. Isto não invalida que tentemos novas receitas. E uma das motivações para a discussão do contrato de concessão, da revisão do contrato de concessão, é exatamente possibilitarem-nos novas receitas comerciais, desde logo, e de conteúdos, porque nós agora temos tido, por força também da lei, grandes investimentos em produção independente, relativamente à qual podemos ter com participação de receita, e isso é importante para nós também. Muito obrigado. Não sei se o Dr. Nicolau Santos quer acrescentar mais algum ponto. Eu só queria recordar que se houver algum documento que queiram depois distribuir, podem fazer chegar à Comissão e nós faremos distribuição por todos os deputados. Só um pequeno acrescento, só para o Sr. Deputado. A contribuição audiovisual está no mesmo valor desde 2014. 16, eu tenho 14, não sei porque, 16. Bom, desde 16. Nunca foi atualizada a base, nunca foi atualizada a inflação, e as questões ligadas ao IVA, enfim, que a RTP tem de devolver, depois de receber a indemnização compensatória, que também já se falou da possibilidade, ou de baixar, etc., também não foram resolvidos. Há esta questão de um aumento de capital, de subfinanciamento, como foi aqui referido. A questão é que nós não estamos aqui numa posição de vir pedir mais dinheiro. Os portugueses pagam efetivamente muito, como disse. Eu penso que nós temos de fazer mais e melhor com aquilo que temos. Agora, isso contempla efetivamente depois o que disponibilizamos. E hoje o que disponibilizamos está para lá do contrato de serviço público. Para aquilo que estamos a disponibilizar, nós necessitamos deste financiamento. Podemos fazer com menos financiamento, podemos, mas então entregaremos menos à sociedade do que aquilo que estamos a fazer. E isso é uma decisão que já nos ultrapassa, ou seja, já há níveis aqui que claramente dependem do acionista, dependem da Assembleia da República, dependem dos senhores deputados. É isso. Muito obrigado. Vamos usar agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para também 5 minutos, com uma tolerância que já não posso recuar. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente quero saudar em primeiro lugar o Conselho de Administração da RTP, agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade, ainda que naturalmente seja uma audição regimental. E é relevante naturalmente iniciarmos a legislatura dando sinais claros da importância que a comunicação social e os mídia têm para o bom funcionamento da democracia, respondendo desde já à questão que fez inicialmente, e em particular o serviço público de rádio e televisão, que têm para o interesse público e que nos cabe a nós também salvaguardar. Para tanto, começo por destacar aquela que é a missão da RTP e os objetivos que são fixados na lei e no contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão. Estamos perante um modelo de serviço público que, no seu funcionamento, garante a independência e a não ingerência, como também há pouco o Sr. Presidente teve a oportunidade aqui de clarificar o que é as competências do Conselho de Administração e depois da direção de programas, tem muito a ver com a questão da não ingerência. E digo isto também porque a RTP é, porventura, das grandes empresas públicas, aquela que é mais decisiva para a cultura e identidade da nossa comunidade, e é essa a visão que o Grupo do Partido Socialista tem. Eu partilho da ideia, e nós partilhamos da ideia, de que a RTP é mais do que ser a televisão e a rádio do Estado, é a televisão e a rádio pública de todos e de cada um de nós, enquanto cidadãos. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não é demais destacar a visão da RTP como operador de serviço público e de mídia, com presença na televisão, na rádio, no digital, e com particular destaque para o público com necessidades especiais e para os portugueses no mundo.
Nessa medida, o próprio relatório traduz, e diria até de uma forma minuciosa, aquelas que são as obrigações de serviço público não financeiras, específicas para a televisão e para a rádio, das quais queremos destacar algumas que são fundamentais e que dão verdadeiramente significado àquilo que é o serviço público. E eu destacaria a cobertura informativa das manifestações culturais portuguesas, a emissão de programas em língua portuguesa e a produção europeia, a produção nacional e a coprodução de obras audiovisuais, cinematográficas e musicais, os programas destinados a portugueses residentes fora de Portugal e aos nacionais de países de língua portuguesa, o acompanhamento das emissões por pessoas com necessidades especiais, e isto é muito relevante para nós, os direitos de antena e de resposta e também a cedência de tempo de emissão, quer ao provedor do telespectador na televisão, mas também ao provedor do ouvinte na rádio. Inerentes a estes exemplos estão o caráter de serviço público, enquanto serviço universal, com presença territorial e de mãos dadas com a língua portuguesa. E por isso a prestação de serviço aos cidadãos, virada para os problemas do futuro, e próximo dos portugueses e das portuguesas, ao serviço de todos, independentemente do lugar onde se encontram, é também para nós uma prerrogativa fundamental. Reconhecemos as dificuldades que o Sr. Presidente aqui manifestou, foram aqui bem explicadas, mas salientamos também que verdadeiramente estamos num mundo em mudança. Isso é incontornável, com a transição digital à nossa porta e a todas as janelas, com uma pandemia que também obrigou a comunicação a mudar, e tal é dito várias vezes e mencionado várias vezes no relatório, na adaptação que a RTP teve de ter e teve de fazer, e agora também com uma guerra que também já percebemos aqui as consequências que traz para o cotidiano da RTP, mas que também para os cidadãos exige mais e melhor informação e correspondentes que respondam a todos esses desafios. E, portanto, estamos muito cientes dessas dificuldades. Globalmente, decorrido um ano, eu começaria por questionar como respondem aos desafios que estão definidos no plano estratégico. Sei que foi só um ano, nomeadamente no que concerne ao serviço prestado, ao sinal do serviço prestado, em particular, a resposta à recomendação que é feita também pelo parecer do Conselho de Opinião, que recomenda que seja dada prioridade absoluta à modernização tecnológica da rádio pública e da melhoria da cobertura do seu sinal de emissão a nível nacional. Que medidas estão a ser operacionalizadas para isso? Também a nível da questão da territorialização e da internacionalização, como garante da universalidade do serviço, é para nós premente, e aqui os centros de produção regional têm uma grande relevância, e por isso questiono se partilham desta necessidade de garantir as melhores condições aos centros de produção regional e que desafios entendem ser os mais significativos, e queria destacar que neste aspecto o Centro de Produção do Norte, que tantas vezes aqui falamos na última legislatura, sublinho que este produziu em 2021 56% da informação da Antena 1, 2 e 3 e 40% do total de informação da RTP 1, 2 e 3, e por isso que visão tem para os centros de produção regional, em particular este, o Centro de Produção do Norte, e para reforço também da internacionalização, com especial referência para a RTP Internacional e para a RTP África. Já falamos aqui que se o esforço para a transição digital está a ser feito, e se o serviço público está em consonância com a sociedade e a sua nova forma de ver televisão e ouvir rádio, e se as plataformas de rádio com os podcasts e televisão com a app da RTP Play, ou RTP Palco, como falou há pouco, asseguram essa transição, e se com isso a RTP continua a ser capaz de promover serviços, qualidade e diversidade. Chegados aqui, quero referir o valor da RTP, porque investe não só por força do contrato de concessão e da Lei da Televisão em Produção Nacional, mas porque investe em conteúdos portugueses como nenhuma outra. Sobretudo os conteúdos que têm valor de inovação ou valor patrimonial, como o cinema, as séries, os documentários, a animação, a música, as artes performativas, tantas vezes esquecidas, programas de autor e, claro, a promoção e divulgação cultural para o número mais alargado possível de minorias, para a mais completa diversidade de públicos. E aqui quero destacar que comecei a ouvir o PSD referenciar o reforço do financiamento na RTP, e bem, mas folgo em saber que, ao contrário de outros tempos que defendiam a sua privatização, hoje reconhecem a importância do serviço público, mas continuam a ver a RTP como um gasto e o Partido Socialista vê como um investimento. Só uma última questão que tem a ver com o contrato de concessão, falou aqui no reforço para a digitalização, sabemos que é necessário revisitá-lo, acompanhamos essa ideia. Se puder deixar mais alguma nota sobre essa matéria era relevante. E, por fim, em relação aos precários da RTP, com o PREF-PAP, como é que está o ponto de situação? Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Pedi ao Sr. Presidente Nicolau Santos para tentar responder dentro dos 5 minutos a estas perguntas. Muito obrigado. Muito bem, eu vou dar a palavra ao meu colega que tem a pasta dos conteúdos, mas relativamente a algumas das questões que colocou, posso adiantar. Em primeiro lugar, os nossos centros de produção, o Centro de Produção do Norte e os centros regionais dos Açores e da Madeira, são obviamente fundamentais para nós, pelo contributo que dão em termos de riqueza, de diversidade para a antena nacional e para os públicos locais que servem. Nesse sentido, os Açores tiveram um grande programa de investimento nos últimos anos e estão hoje, do ponto de vista tecnológico, muito bem equipados. Está a decorrer um programa de investimentos importante na Madeira, que infelizmente não vai estar completado totalmente este ano, deveria estar no dia 6 de agosto, que é uma data importante para o aniversário da Delegação da Madeira, mas infelizmente as redes de abastecimento, as redes comerciais de entrega de equipamentos ficaram muito prejudicadas com esta situação de guerra, portanto não vamos ter os equipamentos a tempo, mas está a decorrer isso, e no Norte, no Centro de Produção do Norte, está contemplado também um investimento importante relativamente à melhoria de instalações, e isso é seguro que temos isso em cima da mesa, são muitas frentes, mas está nos nossos objetivos. Relativamente às questões dos precários, o que eu devo dizer é que houve uma resolução geral do problema, em que entraram, como digo, cerca de 250 pessoas. Eu há pouco não sei se fui suficientemente explícito, porque o que nós já transmitimos isso, quer no Ministério das Finanças, ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, quer ao Sr. Ministro da Cultura, nós hoje em dia não podemos contratar pessoas que não sejam contratos de prestação de serviços. Há um programa e temos contratos de prestação de serviços. O que acontece é que as pessoas que estão em contratos de prestação de serviços, que teoricamente muitas delas estão lá para fazer um programa, uma atividade, ao fim de 6 meses requerem passar aos quadros da empresa. E os tribunais estão a dar muitas vezes razão a estas empresas, considerando uma necessidade permanente da empresa. A partir desse momento, a RTP tem de contratar essas pessoas e muitas vezes fica com profissionais que não são exatamente aqueles que têm o perfil que nós gostaríamos de ter. Mas esse perfil nós não os podemos contratar, temos de pedir exceção ao Ministério das Finanças para contratar. E, portanto, nós gostaríamos muito, e manifestámos isso junto das Finanças e da Cultura, que pudéssemos fazer outro tipo de contratos a termo, para podermos desenhar outro tipo de perfil de trabalhadores da RTP. Infelizmente, até agora, isso não tem acontecido. E eu agora dou a palavra ao engenheiro Hugo Figueiredo. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Indiretamente às questões que me foram levantadas, e eu passarei também ainda à minha colega sobre os temas de investimento, que é o pilar que ela é um dos pilares que tem. Mas sobre o tema dos conteúdos, Sra. Deputada, é evidente que o desafio que nós temos é enorme, e no contexto daquilo que o meu Presidente acabou por refletir na sua primeira intervenção, à medida que o tempo vai passando e a pressão sobre o lado dos custos vai aumentando, pela natureza, inflação, etc., todos os temas que vão acontecendo, é evidente que isso obriga-nos a pensar e a repensar aquilo que nós consideramos ser o absolutamente essencial nos tempos em que vivemos. A lei da televisão foi feita há muito tempo, a lei da rádio foi feita há muito tempo, o contrato de concessão também já foi feito há algum tempo, estamos a falar de uma revisão e não de um novo contrato de concessão, mas apesar de tudo é importante conseguirmos mais liberdade para poder fazer essa reflexão e poder fazer a implementação daquilo que nós achamos que são as melhores práticas no desenvolvimento dos conteúdos. Quando me perguntam o que mais é que vamos fazer, mais do que mais é que vamos fazer, é o que é que vamos fazer. Porque o dinheiro, o nível de investimento que nós temos e que os portugueses nos entregam todos os meses é o que está definido, e portanto nós temos que o aproveitar da melhor forma e da forma que eles consideram ser hoje em dia a forma como pretendem consumir os conteúdos. E a lógica que nós temos na lei da televisão é uma lógica mais virada para as plataformas. Nós, felizmente, temos alguma liberdade para poder pensar essas temáticas internamente, é o que temos também a fazer, e não faz sentido que continuemos exclusivamente a olhar para canais de televisão, canais de rádio e uma plataforma digital onde que seria até hoje, não até hoje, mas até há relativamente pouco tempo, um repositório desses conteúdos. Não faz sentido olhar assim, faz sentido ter um olhar mais transversal e pensar, quando estamos a olhar para um determinado conteúdo ou para um determinado público-alvo, sejam eles os jovens, as pessoas mais idosas, as minorias, etc., pensar em que plataformas é que eles pretendem consumir esse conteúdo
e desenvolver o conteúdo e distribuí-lo nas plataformas onde as pessoas os querem consumir e não tentar impor uma plataforma. Esse é o grande desafio que eu diria que este mandato tem, encontrar também a lógica organizacional que permite que façamos, por exemplo, a comissão de uma série, pensando que essa série acabará exclusivamente no digital por causa do público a quem que se destina, ou que passará na RTP1 e se calhar depois passará para o digital, ou passará primeiro no digital e mais tarde na RTP1. Tudo isto implica que nós olhemos para o conteúdo nessa forma do conteúdo e das plataformas e não pensando que temos o canal 1, ou o canal 2, ou o canal 3, ou o canal que for, ou a antena 1 ou a antena 2. O mesmo se passa para a rádio, ou para o áudio, chamemos assim, porque os podcasts estão nas plataformas, e, portanto, há conteúdos que vão passar na antena 1, ou na antena 3, ou na antena 2, mas haverá, se calhar, conteúdos que só deveriam estar nas plataformas digitais em formato podcast. Portanto, é preciso olhar para desse formato transversal. Portanto, para terminar, esse seria o principal objetivo que temos para este mandato. Sobre os investimentos, eu penso que talvez fosse melhor a minha colega. Mas temos de tentar concretizar. Pronto, vou ser muito rápida. Nós, a média de investimento que fazemos, essencialmente tecnológico, por ano, são cerca de 7 milhões. Temos tentado, o que não é muito, porque isto é basicamente o valor do investimento em substituição. O nosso valor em amortizações é equivalente. E, portanto, devíamos fazer mais. A verdade é essa. Se tivéssemos possibilidades para o fazer. Nós, este ano 22, vamos fazer um investimento muito significativo na Madeira. O ano passado fizemos nos Açores e temos também previsto, embora estejamos a contar também numa grande fatia para esse investimento e, portanto, ainda está condicionado a essa obtenção, temos previsto cerca de 3 milhões para o CPN, para o Centro de Produção Norte, quer em infraestruturas de construção, quer, que inclui iluminação e infraestruturas propriamente ditas, quer em equipamentos. E, portanto, temos tentado fazer aqui uma distribuição dos valores, não só pela sede, mas também pelas outras regiões onde estamos. Muito obrigado. Eu penso que ficaram as questões respondidas. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias para colocar também as suas questões ao Conselho de Administração da RTP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, demais membros do Conselho de Administração, eu começo por vos pedir que transmitam à direção de programas da RTP que, relativamente à tauromaquia, 86,7% dos portugueses não são contra a tauromaquia, 30% são aficionados, 70,5% acham que seria grave ou muito grave o desaparecimento das touradas. E gostaria de perguntar qual é a recomendação da ERC sobre este assunto e porque é que a tauromaquia não está integrada no contrato de concessão de serviço público à semelhança dos outros programas culturais. Na nossa opinião, a RTP não pode nem deve equiparar-se às estações privadas. Não deve ser feita uma comparação. A RTP é um serviço público, pago pelo Estado, pago por nós. As estações privadas darão prejuízo ou lucro dependendo da forma como funcionam. Queria chamar a atenção que os aumentos de custos da RTP serão os mesmos das outras estações. Portanto, os custos da eletricidade, os custos dos equipamentos, as demoras no transporte dos novos equipamentos. Gostaria de saber também qual é a percentagem da produção interna, produção RTP, e da produção externa, portanto, da produção que é entregue à produção às produtoras externas. Fico-me por aqui, fico a aguardar as suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos só aqui que aguardar um segundo, porque o Sr. Presidente acaba de tomar nota. Tem a palavra o Sr. Presidente da Administração da RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Transmitirei o que me pede à Direção de Programas da RTP. Não me lembro que a questão da tauromaquia estivesse contemplada em nenhum contrato de concessão de serviço público. Como sabe, é um acordo entre o Estado e a própria estação. Enfim, não depende só da nossa vontade, depende, enfim, a questão de ser contemplado como uma atividade cultural passa também pelo acionista Estado ter de definir essa matéria. Quando diz que o aumento dos custos da RTP são os mesmos das outras estações, tem toda a razão. O problema é que os aumentos das receitas é que não são. Nós temos as nossas receitas congeladas, enquanto que as outras estações têm tido possibilidade de refletir parte da sua subida de custo relativamente à atividade que têm vindo a desenvolver. E, portanto, isso ajuda de algum modo. Nós, nessa matéria, estamos muito limitados, como sabe, quer pela CAV, quer pelo número de minutos que podemos passar em cada hora, e isso levanta-nos problemas. Relativamente à percentagem da produção interna, eu não tenho esse número exato, não sei se aqui o engenheiro Hugo pode dar. Sim, boa tarde, Sr. Deputado. Não, sobre a percentagem, nós claramente fazemos bastante mais do que 50%. Alguns canais são, inclusive, praticamente 100% da sua produção, é a produção que é feita internamente. Noutros casos não é assim, mas bastante mais do que 50% da produção é interna. Eu não percebo muito bem se coloca nisso um juízo de valor. Nós achamos que é muito importante que haja um equilíbrio entre a produção interna e a produção externa, porque a produção externa, claramente, beneficia uma fileira seja de produtores, de outras empresas. Nós falámos aqui há pouco cerca de 850 empresas que são nossas fornecedoras, nem todas são de conteúdos, como é evidente, mas isso é muito importante também que a RTP tenha esse impacto na economia nacional e que não funcione em circuito fechado, também por um tema de inovação e de criatividade. Mas, por exemplo, tudo o que é informação, quase, eu não diria 100%, porque há temas que são comprados fora, documentários, etc., mas a maioria da informação é produzida internamente, quer para os canais de televisão, quer para os canais de rádio. Já a produção independente, por definição, a ficção é toda feita fora, por opção, já há muitos anos que nós trabalhamos com produção externa. Tudo o que é entretenimento, os grandes formatos, são formatos internacionais, porque são comprovados também pelo seu custo, pela capacidade de atrair os públicos, etc. Essa também é a tendência do audiovisual há muitos anos. Já tudo o que tem a ver com o daytime, chamados programas do dia, são produzidos internamente. As manhãs são produzidas no Porto, no CPN, e as tardes são produzidas em Lisboa. Portanto, procuramos aí um equilíbrio entre aquilo que é a produção interna e a produção externa. Tem vindo a aumentar a produção interna também pela integração dos precários, porque uma parte da produção interna também é feita vou-lhe chamar em coprodução, sem ser o verdadeiro sentido da palavra, mas em que as equipas são compostas por pessoas da RTP, trabalhadores da RTP e colaboradores externos que complementam essas equipas de acordo com as necessidades dos programas, que vão variando ao longo do tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo. O Grupo Parlamentar do Partido Chega ainda dispõe de tempo. Não sei se quer colocar mais alguma questão. Para já ainda não. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então ao próximo grupo parlamentar. Neste caso, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores membros do Conselho de Administração da RTP e todos os senhores deputados. É público que para a Iniciativa Liberal são fundamentais a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e, nesse sentido, pretendemos que a comunicação social em Portugal seja livre e independente do poder político, pelo que consideramos que não deve ser da competência do Estado a participação num órgão de comunicação social. Assim, como é do conhecimento de todos os presentes, nós defendemos a privatização da RTP, tal como temos plasmado no nosso programa eleitoral e também de acordo com a proposta de alteração que submetemos agora em sede do Orçamento do Estado. É também do conhecimento de todos o desequilíbrio orçamental e o grave nível de endividamento público em Portugal, que torna particularmente chocante que alguns decisores políticos optem por manter o custo da participação estatal na RTP, sabendo que tal implica que o Estado negligencie outras áreas onde deveria e poderia
poderia estar mais presente, como a saúde, a educação ou a justiça. Para a Iniciativa Liberal é fundamental que o Governo aliene a participação social do Estado na RTP e, no nosso entender, e conforme já tivemos a oportunidade de explicar ao Sr. Ministro da Cultura, o processo de privatização da RTP deverá ser iniciado assente nos seguintes pressupostos: a possibilidade da RTP ser vendida como um todo ou em partes, a definição de um caderno de encargos que garanta a prestação dos parâmetros de serviço público a serem definidos, a produção de conteúdos de serviço público ser atribuída por concurso a qualquer operador que preencha os requisitos do caderno de encargos e a abertura de um concurso para a conservação e gestão do arquivo da RTP, mantendo o Estado a sua propriedade e aplicando na sua gestão e manutenção as receitas provenientes da sua utilização comercial. Este processo podia ser perfeitamente possível, bem pensado, estruturado e implementado. E como se garante assim o serviço público de rádio e televisão? Facilmente. A existência de um regulador no mercado da comunicação social, a ERC, permite que sejam criados estándares que garantam a salvaguarda do direito ao acesso à informação, bem como a salvaguarda de aspectos que venham a ser definidos como serviço público de rádio e televisão. A este propósito, faço-lhe uma pergunta muito direta: qual é o serviço público que a RTP presta que outro canal não possa prestar? Porque, a nosso ver, sem um canal público não deixa de existir serviço público de televisão. Os conteúdos de interesse público não cobertos pela programação das televisões comerciais poderão perfeitamente ser encomendados pelo Governo a qualquer operador e o seu financiamento ser assegurado pelo Orçamento do Estado. E os factos fundamentam esta nossa posição. Em termos de audiências, e só a título de exemplo, em 2021 a RTP1 teve 11,1% de share, a RTP2 teve 1,1% e a RTP3 já nem nos 15 canais mais vistos entra, contando com os canais do cabo. Mas, segundo tem vindo a público, os problemas financeiros da RTP são tão profundos que colocam em causa os termos do próprio contrato de concessão. O Dr. Nicolau Santos já terá inclusivamente pedido que fosse feita uma análise muito aprofundada dos impactos das orientações que estão no contrato de concessão e o próprio Ministro da Cultura afirmou aqui na audição relativa ao Orçamento do Estado para 2022 que o contrato de concessão tem que ser revisto e está a ser revisto. Para terminar, peço-lhe então que nos responda claramente ao seguinte: qual é a dimensão exata da grave crise financeira da RTP, quais são os seus impactos e consequências e quais são os resultados económicos previstos para 2022. Depois, gostaria que nos explicasse em detalhe a evolução das receitas comerciais da RTP. Relativamente aos tempos de emissão por géneros nos vários canais e plataformas, que ajustamentos têm sido feitos, nomeadamente nos géneros informativo, cultural e educativo? Em relação à RTP Madeira, como comenta as queixas e críticas feitas há menos de um mês pelo coordenador da Comissão de Trabalhadores, que afirmou que os salários não são aumentados há diversos anos, que há um abuso na polivalência de funções que não é remunerada, que referiu a falta de trabalhadores e o aumento da precariedade e que questionou o motivo pelo qual a RTP Madeira, e já agora a RTP Açores, não é transmitida em sinal aberto na TDT para que chegue de igual forma a todos os portugueses. Depois, pergunto-lhe se, tendo em consideração os shares que a RTP teve em 2021, reconhece ou não que a proposta da Iniciativa Liberal é sensata e que o serviço público prestado pela RTP poderia perfeitamente ser prestado por outro canal. E já agora, no âmbito dos inúmeros constrangimentos provocados pelo aumento de custos, que já aqui referiu, pergunto-lhe se o Conselho de Administração da RTP já reuniu com o Sr. Ministro da Cultura e se já obteve alguma resposta neste sentido. Para terminar, Dr. Nicolau Santos, e face a todos os problemas financeiros e não só que a RTP atravessa, diga por favor a esta Comissão, para que não subsistam dúvidas a ninguém, principalmente aos contribuintes, qual é o preço certo da RTP. Muito obrigada. Sr. Deputado, nós é que agradecemos pelo rigor, pelas muitas questões num tão curto espaço de tempo. Presumo que seja difícil responder a todas, mas o Sr. Presidente vai tentar, em 5 minutos, responder. Tem a palavra o Dr. Nicolau Santos. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Corvelo. Uma das questões que nós fizemos para tentar precisamente explicar qual é o ponto da situação, o que é o Grupo RTP e qual é o ponto da situação em que se encontra, foi um convite a todos os partidos políticos para visitarem a RTP e para debater com o Conselho de Administração a situação. Estiveram presentes o PS, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. A Iniciativa Liberal não teve a oportunidade de ir, enfim, também convidámos o Chega, convidámos todos os partidos com assento parlamentar. A Iniciativa Liberal não teve a oportunidade de ir, e eu conheço muito bem o Dr. Figueiredo, teria muito gosto em que ele fosse também, para explicar porque é que é importante ter um serviço público de rádio e televisão num país como Portugal. Mas aí é uma decisão, como calcula, que não cabe a esta administração. O Estado decidirá se quer ter ou se não quer ter, se quer vender ou se não quer vender. Enfim.
Portanto, o modelo de privatização, se é em partes, enfim, obviamente, como calcula, não vou falar sobre isso. Como é que eu posso pegar aqui? Eu penso que, efetivamente, há muitas coisas que a RTP faz que nenhum outro privado faz. Começo por lhe dar o exemplo de, durante a pandemia, a estação que se chegou à frente com a RTP Escola, enfim, a antiga telescola, digamos assim, que permitiu que milhares de estudantes pudessem ter aulas em casa, foi a RTP. Não, perdão? Não apareceu mais ninguém. Não apareceu mais ninguém. Outro podia fazer seguramente, mas não apareceu mais ninguém. Seguramente tudo é possível, mas quem se chegou à frente foi a RTP. O financiamento relativamente à produção independente. A produção independente, como sabem, não vive com muita margem em termos de dinheiro. Havia um determinado modelo de financiamento, esse modelo foi alterado de forma a que todos os realizadores, todas as pessoas que trabalhassem, recebessem, numa fase inicial, antes de estar concluído o produto, recebessem até 50%. Até 50% para poderem desenvolver, portanto, as filmagens, tratar todos os procedimentos. Outro poderia tê-lo feito, seguramente. Ninguém se chegou à frente para o fazer e nós investimos no ano passado 18 milhões, não foi? 18 milhões de euros nisto, garantindo o emprego, como disse, a milhares de outras pessoas. Ninguém tem um centro regional de produção no Porto, nem nos Açores, nem na Madeira. Que eu saiba, não tem. Ninguém tem uma rede de correspondentes em África como a RTP tem. Outros poderiam ter, seguramente, mas ninguém tem. Portanto, alguma coisa nós fazemos que outros não fazem. Podemos prescindir disso, eventualmente. A nossa democracia ficará mais rica. Tenho alguma dúvida sobre isso. A nossa sociedade e a nossa democracia ganharão com isso e a projeção de Portugal no mundo. Mas isso são opções. Enfim, eu não falaria em gravíssima crise financeira da RTP. Calma, não estamos à beira de um cataclismo. A RTP é uma empresa sustentável. Nos últimos anos apresentou resultados positivos e no ano passado apresentámos resultados positivos de quase 1 milhão de euros, temos receitas para continuar a funcionar. O que nós dizemos é que esta tendência que temos pela frente é uma tendência difícil de sustentar, porque se não temos possibilidades de aumentar as receitas e temos custos crescentes, como é óbvio, vamos ter de cortar na grelha para, pouco a pouco, acomodar os custos que vamos tendo. Portanto, esta é a situação. Não quero dizer que a gente esteja para acabar amanhã, nem fechar portas, nem vir pedir dinheiro ao Estado para resolver a nossa situação. Isso é muito claro, que fique claro essa situação, embora aqui a doutora Luísa depois poderá falar sobre isso. Na questão das queixas da RTP Madeira feitas por um representante sindical, enfim, eu posso dizer-lhe que, enfim, o relacionamento com os sindicatos passa muitas vezes por este tipo de reivindicações. O que eu lhe posso dizer é que cerca de 84% dos inquéritos que nós vamos tendo, 84% das pessoas acham que a RTP é uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Tem problemas, tem seguramente problemas. Agora, do ponto de vista, já não digo dos salários, mas do ponto de vista dos apoios sociais aos seus trabalhadores, penso que a RTP está realmente entre as melhores empresas do país. E, portanto, haverá falhas, há falhas seguramente, há problemas, mas o que é certo é que não me parece que esta situação, que enfim, que acontece, polivalência em centros mais pequenos, existe seguramente, mas isso faz parte. Eu trabalhei muitos anos em jornalismo e em pequenas redações é muito mais polivalente do que em grandes redações em que cada um tem o seu pelouro. Enfim, o Preço Certo da RTP é um programa que nós gostamos muito, porque é o nosso programa líder, é o nosso programa que nos entrega todos os dias cerca de 20% de share, e é algo que está no ar há quase 20 anos, continua a ganhar muitas vezes o dia. Temos muito carinho pelo Fernando Mendes, que ainda por cima já fez uma pequena operação e, portanto, deixou de ser gordo e passou a ser mais elegante, mas as audiências continuam a ser francamente positivas. E, portanto, continuaremos a apostar no Preço Certo. E abre o telejornal, dá-nos audiência para o telejornal. Como a senhora deputada sabe, há três áreas que são fundamentais para obter audiências. São os programas de entretenimento, o futebol e as telenovelas. Nós telenovelas não fazemos.
Não fazemos, o contrato de concessão não nos permite, nós fazemos minisséries. Fazemos documentários, ainda agora estamos a passar um documentário notável, que é o Planeta A, liderado pelo ator João Reis, que tem andado pelo planeta precisamente a encontrar situações complicadas do ponto de vista da sustentabilidade do planeta, e isso é algo que nós consideramos que é prestar um serviço público. Aliás, é um investimento feito a meias com a Gulbenkian. E, portanto, nós pensamos que este é um papel que o Serviço Público de Rádio e Televisão faz, que mais nenhum privado faz. Podem fazer, podem, mas não fizeram até agora. Eu vou só dar a palavra... É que aqui só uma confusão, um equívoco, que é a RTP Madeira e a RTP Açores são transmitidas em TDT, na TDT da Madeira e dos Açores. Muito obrigado. Nós chegamos ao final da primeira ronda. Não temos mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Eu pergunto aos seus deputados se querem fazer uma pausa de 2 minutos ou se continuamos imediatamente. Continuamos imediatamente. O Sr. Presidente também está na disposição de continuar imediatamente. Estamos cheios de força. Então, vamos começar a iniciar a segunda ronda desta audição regimental ao Conselho de Administração da RTP. Recordo agora que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as suas questões e o Conselho de Administração responde no fim pelo somatório dos tempos de cada grupo parlamentar. Peço só que me deixem colocar aqui. E, portanto, dava a palavra então ao grupo parlamentar do PSD para a questão dos 3 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Montenegro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração, a restante administração da RTP. Sr. Presidente, estamos em sintonia porque o PSD defende efetivamente que seja revista a proposta de concessão, do contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão, e estamos em sintonia porque quer o Sr. Ministro da Cultura, quer o Sr. Presidente do Conselho de Administração, já o referiram nesta casa, que tudo farão precisamente para rever a proposta que estaria em cima da mesa e que, a nosso entender, seria uma proposta que não traria ou não acrescentaria valor à própria RTP. Portanto, neste caso, o caminho que estaremos a fazer, portanto, é um caminho comum, portanto, e é um caminho claramente em que os nossos objetivos se cruzam. No entanto, existem também algumas situações que se vêm arrastando há alguns anos e que prejudicam claramente o cumprimento das obrigações da RTP e não dependem diretamente da revisão do contrato de concessão. E eu vou transmitir aqui ao Sr. Presidente muito rapidamente 2 situações das quais gostaria de abordar e de saber também o seu comentário. Em primeiro lugar, gostava de referir a necessidade premente da RTP aumentar a produção nacional. Já foi aqui falado. Eu relembro que em 2021 estas obrigações relativas à produção de programas originariamente em língua portuguesa não foram cumpridas pela RTP2, havendo, aliás, algum retrocesso face, inclusivamente, a 2019. E, por outro lado, as dificuldades da rádio pública, que continua a funcionar com uma deficiente qualidade do sinal e com falta de cobertura do território. Portanto, esta situação, última que falei, nomeadamente a falta de cobertura no território, põe em causa a prestação de serviço público de radiodifusão, assim como o seu objetivo proposto pela própria Constituição. Em relação a outro assunto completamente diferente, gostava também de aproveitar a oportunidade para perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração o seguinte: no plano de atividades para 2021 estava prevista a eventual alienação de imóveis que sem atualização, sem utilização atual, nem perspectivas de utilização de futuro, já constavam do plano de atividades para 2020. E eu pretendia saber, Sr. Presidente, qual é a situação destes processos e se já foram submetidos à aprovação do Governo. E fico-me por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD ainda tem tempo, mas nós temos que ser muito eficazes na gestão do tempo. O Sr. Deputado Luís Gomes tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente. Tem havido, sempre que há concurso de recursos humanos na RTP, tem havido alguma conflitualidade que tem transparecido para a opinião pública, quase que a dizer que há aqui um clima de amiguismos. Ainda a propósito do polémico concurso para o correspondente da RTP em São Tomé,
A Comissão de Trabalhadores veio questionar a Comissão de Administração relativamente à falta de fundamentação relativamente aos concursos e aos resultados do concurso. E veio-se queixar que a Comissão, que a Administração não deu as necessárias respostas. Eu gostaria muito de fazer uma questão para terminar muito concreta, que era, Sr. Presidente, a exoneração com efeitos imediatos da Diretora de Recursos Humanos teve alguma coisa a ver com este concurso em concreto? Se não, por que razão é que foi, enfim, esta exoneração com efeitos imediatos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para uma tentativa de intervenção de 3 minutos. A Sra. Deputada Sara Veleiro. Sr. Presidente, muito obrigada. Queria, antes de mais, saudar os membros do Conselho de Administração da RTP, Sr. Presidente, restantes vogais, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por agradecer aqui a vossa presença e começando referindo que a RTP, enquanto estação pública de serviço de rádio e televisão, tem sido garante de uma programação de qualidade, diversificada e disponível em diferentes plataformas, em cumprimento, aliás, daquilo que são os imperativos que decorrem do contrato de concessão. Apesar de algumas dificuldades e de tentativas, umas mais dissimuladas que outras, umas mais assumidas que outras, no que diz respeito à natureza pública da televisão e da rádio e televisão portuguesa, a verdade é que, com maiores ou menores dificuldades, a RTP tem conseguido alcançar resultados sem nunca deixar, sem colocar em causa a sua missão de serviço público, e isso deve ser sublinhado. Como decorre do relatório que Vossas Excelências aqui apresentaram, a RTP continua a assegurar um conjunto bastante diversificado de programas de qualidade em horário nobre, sublinhamos esta particularidade, privilegiando as produções em língua portuguesa, apoiando o cinema, promovendo a divulgação institucional de indiscutível utilidade pública, ajudando também a promover produções independentes. E ainda muito recentemente, aliás, como o Sr. Presidente do Conselho de Administração aqui afirmou há pouco, com um papel muito importante durante a pandemia, nomeadamente ao fazer chegar a escola à casa das nossas crianças e dos nossos jovens, mas também dando informação credível, sem distorções, sem fake news, e aliás está a fazê-lo agora mesmo também com a presença, embora onerosa, como já aqui referiu, dos nossos jornalistas na cobertura da guerra da Ucrânia. Afirmei recentemente também, em sede de orçamento, que um serviço de rádio e televisão que assegure direitos à informação, à educação, à formação cultural e cívica, à cultura, a uma programação de qualidade e a um agenda setting verdadeiramente independente e plural, que não esteja dependente das regras comerciais da publicidade ditadas por audiências ou outros critérios, tudo isto são requisitos que nos parecem fundamentais e que só um serviço público de rádio e televisão pode naturalmente garantir. Deste lado da bancada podem contar com a nossa defesa intransigente da defesa e da natureza do serviço público de rádio e televisão. O contrato de concessão e as respectivas condições de financiamento são por isso essenciais para garantir esse serviço e, por isso, reforçando alguns dos temas que já aqui foram colocados, gostava de deixar algumas questões. Uma delas já foi aqui abordada pelo Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo e diz respeito à crescente digitalização daquilo que são os hábitos de consumo de conteúdos que hoje existem, e aqui há a possibilidade de haver uma profunda alteração àquilo que era o tradicional zapping que fazíamos e a sintonia dos diferentes postos de rádio que ouvíamos. O consumidor hoje tem à sua disposição a possibilidade de construir a sua própria grelha de programação, seja de rádio ou de televisão, e, portanto, aqui a questão que vos deixava era a de saber de que modo está a RTP a equacionar esta alteração na forma como presta atualmente o serviço e também de que forma, o Sr. Engenheiro já aqui fez uma abordagem relativamente a isso, mas gostaria aqui também de dar o outro lado, que oportunidades de novas receitas que vos parecem que foram aqui bastante sublinhadas e que são muito importantes para que a RTP continue o seu projeto. Uma última questão, e que não está diretamente relacionada com esta, mas que tem que ver com a natureza e a importância que ela também que tem para as audiências e, naturalmente, com isso, também para o share e para a importância daquilo que é o espaço e também para aquilo que são as receitas. Tem a ver com a questão do Mundial de Futebol, que vai acontecer
no final deste ano. Queria saber se a RTP já diligenciou no sentido de poder contratar, adquirir os direitos de transmissão, quer dos jogos de preparação, quer dos próprios jogos, dos principais jogos do Mundial de Futebol. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à diferença de verbas entre a RTP e as estações privadas, as estações privadas vivem essencialmente das receitas da publicidade. A RTP, para além das receitas da publicidade, tem 254 milhões de euros este ano do Orçamento do Estado e tem as taxas do audiovisual. Portanto, há aqui uma diferença bastante grande entre umas e outras. Uma vez que o Sr. Presidente do Conselho de Administração estava a falar no aumento dos equipamentos técnicos, no aumento dos salários e tudo mais, eu quero referir que há problemas que são comuns a todas as estações de rádio. Por outro lado, queria-lhe pôr uma questão que é, ontem na Feira da Agricultura de Santarém, não esteve presente nenhuma equipa móvel da RTP, creio eu. Na Feira da Agricultura de Santarém, ontem, não esteve presente nenhuma equipa móvel da RTP. O nosso Presidente esteve lá, não é a primeira, nem é já recorrente nos eventos onde está presente o Presidente do Chega, a RTP não estar, ou estar e não emitir. E eu pergunto se isso é uma questão política ou técnica da RTP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Do grupo, passamos a palavra ao Grupo Parlamentar... Não? Não. Bem, então nós chegamos ao fim, porque não temos mais grupos parlamentares inscritos, com 3 intervenções de 3 grupos parlamentares, o que dá 9 minutos para tentar responder agora em bloco às questões que foram colocadas, sendo que se nós convertermos os minutos a mais que os seus deputados falaram, abatemos as dificuldades financeiras da RTP, se transformarmos em euros, claro, não é? E eu também não vou tirar a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, tem a... Muito obrigado. Eu vou pedir a ajuda dos meus colegas, mas vou responder a algumas questões. Ao Sr. Deputado João Montenegro, do PSD. Temos perfeita consciência, sobretudo das dificuldades da rádio pública relativamente ao sinal e à falta de cobertura no território. Há problemas, estamos a tentar ver qual é a possibilidade de cumprir a cobertura do território a 100%. Ele não existe hoje em dia, é verdade. Há sítios onde o sinal não é captado, as nossas antenas são antigas e exigem é outra área que exige um esforço de investimento muito grande. Portanto, dentro do quadro que nós temos, não deixamos cair a rádio. Foi uma das questões do nosso Conselho de Administração, quando tomou posse, foi dizer que não é só uma empresa de televisão, é uma empresa de rádio também, mas efetivamente é um processo que está em curso de investimento e de tentar resolver estes problemas. Relativamente ao Sr. Deputado Luís Gomes, do PSD. Bom, eu gostava de dizer que as regras para os concursos de correspondente na RTP estão definidas desde 2009, se eu não estou enganado. E, portanto, é extraordinário que de repente se levante um alarido quando alguém ganha um concurso. Em segundo lugar, o concurso é sempre composto por 3 membros. O júri, peço desculpa. O júri é composto por 3 membros. Um membro da direção de informação, para saber se a pessoa que vai para lá tem competência. Um membro, se for da televisão, é uma pessoa da rádio, se for da rádio é uma pessoa da televisão, portanto há sempre uma pessoa da rádio e da televisão ligada à informação e uma pessoa da direção dos recursos humanos. Essas 3 pessoas decidiram por unanimidade que a pessoa que foi escolhida, o Paulo Martins, fosse o nosso novo delegado em São Tomé.
A administração não tem, obviamente, nenhuma interferência, mas absolutamente nenhuma relativamente... Não, eu não estou a dizer... Eu estou a dizer que este processo está consolidado há vários anos, os salários são conhecidos há vários anos, as condições são conhecidas, portanto, é sempre espantoso quando há uma polémica com um concurso onde as regras são conhecidas e os resultados são conhecidos. Enfim, hoje ou ontem, dois trabalhadores diziam mas deviam justificar porque é que ganham isto e não ganharam os outros. Enfim, talvez possa introduzir alguma outra coisa, mas é um processo tão claro, tão evidente, que eu fico surpreendido quando se levanta estes problemas. Relativamente à senhora deputada Sara Velez, o Mundial de Futebol... Não, perdão? A direção de... Relativamente, não teve absolutamente nada. Aliás, na mesma semana houve 3 exonerações que não tiveram nada a ver com isto. São mudanças que estamos a fazer, têm a ver com o novo ciclo em que estamos a entrar, com estes desafios que estamos a enfrentar. São pessoas, algumas das pessoas estavam há muitos anos nos mesmos cargos. Perdão? Bem, nós não podemos fazer uma... Mas nos Açores também foi com efeitos imediatos, foi exatamente. Só no CPA do Norte é que não foi com efeitos imediatos, será na segunda-feira, por razões de escolha da pessoa que vai suceder. O resto é sempre com efeitos imediatos, não é? Para não ficar ali um vácuo légias. Portanto, não houve nada relativamente a isso. Relativamente à senhora deputada Sara Velez, o que lhe posso dizer é que o Mundial de Futebol está contratado desde 2011, não é? Foi uma anterior administração que contratou e deixou-nos para negociar agora um investimento de 12 milhões de euros porque compraram a transmissão dos 64 jogos do Mundial de Futebol, que nós agora vamos tentar negociar com as outras estações de televisão para ver se querem. Acontece que o Mundial de Futebol, na altura em que foi comprado, seria seguramente um bom negócio, pela administração do Dr. Guilherme Costa, seria seguramente um bom negócio. O que aconteceu, entretanto, é que o Mundial foi colocado no Qatar. O Qatar não é talvez o país mais ideal para fazer isto, mas ainda por cima a maior parte da transmissão dos jogos vai ser à hora do almoço, que não é para a publicidade dos melhores. Ainda por cima vai ser no final do ano em que as empresas já alocaram os seus pacotes de publicidade para essa altura. Portanto, digamos que teríamos preferido, talvez, que a situação fosse outra, mas é o que é, e pronto. E, portanto, temos contratados, vamos transmitir jogos de futebol, o Mundial está feito, não fomos nós que contratámos, mas enfim, estamos a resolver agora. Muito bem. O Sr. Deputado Jorge Galveias, sim, é evidente que os privados vivem das suas verbas com publicidade. A RTP tem a contribuição do audiovisual, mas são 180 milhões. Não é? Os outros 40 milhões são a taxa de parte comercial, receitas comerciais. Aí, como sabe, temos limitações e, portanto, os nossos aumentos aí são sempre pouco significativos. Mas vivemos com isso, mas, como já disse, nós temos inúmeras obrigações que os privados não têm. Os privados não fazem inúmeras coisas que nós fazemos. E é por isso que eu digo que esta é uma boa altura para fazer um debate. O que é que a RTP deve fazer com o dinheiro que tem? E já agora, se eu posso ainda dizer à senhora deputada Joana Corvelo o seguinte: qualquer sinal, qualquer novo canal que seja colocado na TDT custa 1,9 milhões de euros sem fazer absolutamente nada. É só pelo sinal teremos de pagar 1,9 milhões de euros. Portanto, quando se falava no contrato de concessão em 2 novos canais, portanto, seriam mais 3,8 milhões sem programação. E teríamos, obviamente, depois de ter programação própria para esse canal. E, portanto, esses são os problemas que enfrentamos nesta situação, que é os recursos não são ilimitados e temos de tentar aplicá-los o melhor possível. Muito obrigado. Hugo, não sei se queres acrescentar. Aqui à sua deputada sobre o tema das novas plataformas. Portanto, é evidente que o digital representa, aliás, a BBC acabou de lançar esta semana comunicados relativamente à forma como vai olhar para os conteúdos, vai recentrar a lógica dos conteúdos e ter uma abordagem digital a essa distribuição dos conteúdos, depois, enfim, acabar por passar na televisão e na rádio, etc. Eu penso que o digital representa a grande oportunidade futura para captar novas audiências e, nesse sentido, também uma grande oportunidade futura para as receitas. Ou seja, as receitas de televisão vão continuar a existir, publicidade na televisão, nas quais nós temos as limitações que são conhecidas legalmente,
No caso do digital, esperamos conseguir desenvolver a capacidade interna também para conseguir, com o crescimento das audiências nessas plataformas, também monetizar, conseguir obter receitas publicitárias ou outras de subscrição, se for o caso, no ambiente digital. Pensamos que isso será também uma das formas de continuarmos a fazer crescer as receitas que não venham através das contribuições dos portugueses. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço muito ao Conselho de Administração da RTP a presença junto de nós, que é uma presença que vai ser regular. Nós, a seguir, vamos discutir o plano de atividades da RTP. Portanto, o Sr. Presidente sublinhou várias vezes da atualidade do debate sobre a televisão pública e do seu papel para a democracia. Qualquer grupo parlamentar é livre de agarrar essa ideia. Se não for assim, daqui a um ano estaremos, com certeza, pelo menos, juntos de novo. Mais uma vez, agradeço a todos a vossa presença. Se me permitirem, fazíamos agora aqui sim um intervalo de 5 minutos, rigorosamente 5 minutos, e voltávamos para continuar os nossos trabalhos. Muito obrigado.